Nós temos conversado aqui nesses últimos domingos pela manhã sobre a direção de Deus para as nossas vidas. Como compreender qual é a direção que Deus tem dado para nós. Falamos sobre a importância das decisões, mas ao mesmo tempo o quanto é difícil tomar algumas decisões. Porque nem sempre nós temos tanta clareza de qual é o melhor caminho a seguirmos. Bate a dúvida, devo ir, não devo ir? Devo fazer, não devo fazer? Devo investir, não devo investir? Peço as contas, continuo trabalhando, né? É complicado, compro, não compro, invisto, é tanta decisão que precisa ser tomada que a gente fica na dúvida. E surge, quando nós precisamos tomar essa decisão, a seguinte pergunta: qual que será a vontade de Deus dentro disso tudo? Será que a vontade de Deus é que eu faça ou não? Então, quando nós estamos nesse processo de decisão, nós queremos saber qual é a vontade de Deus, porque ao fazermos aquilo que é a vontade de Deus, a gente se sente muito mais seguro, lógico, né? Só que nós temos visto, como eu já falei e vou repetir, há uma metáfora que eu usei sobre a vontade de Deus, que nem sempre você vai conseguir uma decisão específica de qual é a vontade de Deus, porque Deus te dá vários caminhos que podem ser seguidos. É como a rodovia, numa grande capital, você tem 4 vias, você pode andar em qualquer uma das 4. O que você não pode é vir na contramão, porque senão o acidente é certo. Tem algumas regras, e Deus deixa regras para que nós possamos seguir, princípios que nós devemos obedecer, mas nós temos opções. Por exemplo, qual que é a vontade de Deus para o meu trabalho? Eu posso escolher qual profissão? A profissão que for justa, íntegra, que se encaixa com o seu perfil. O que você não pode é ir para uma profissão que seja desonesta. Aí está fora do princípio de Deus. Então nós precisamos tomar decisões sábias. E nós temos visto domingo após domingo, e hoje, se Deus permitir, será o último dessa nossa reflexão, 10 princípios importantes para a nossa tomada de decisão. Nós vimos no primeiro sobre a nossa relação com Deus, então nós falamos sobre entrega total. Para que nós possamos tomar uma decisão sábia, prudente, a gente precisa se entregar totalmente nas mãos de Deus. O segundo princípio, que está ligado à nossa relação com Deus, é o princípio da palavra, ou seja, ler a Bíblia, entender aquilo que Deus revelou, saber interpretar, ter essa vida de dedicação à leitura da palavra de Deus. Então, esses 2 princípios estão ligados à nossa relação com Deus. Nós vimos também princípios de relações humanas. Quais são os princípios das relações humanas? Honrar e obedecer pai e mãe, a gente aprender a ouvir o que os nossos pais dizem. Vimos o princípio da submissão às autoridades civis, militares, políticas e etc., o que envolve as nossas relações sociais. Vimos em relação ao princípio da obediência aos líderes espirituais da vida comunitária, saber ouvir os nossos líderes, sejam pastores, presbíteros, irmãos em Cristo. O princípio da multidão de conselheiros, ou seja, ouvir conselhos das pessoas. Tudo isso nós temos visto até agora. E hoje nós vamos entrar na nossa relação com as circunstâncias. Como Deus usa não só as pessoas, mas também as circunstâncias ao nosso redor para que tomemos decisões. Então, de maneira mais ampla, nós temos essas 3 áreas: o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com as pessoas e como nós interpretamos aquilo que está acontecendo ao nosso redor e no nosso coração, circunstâncias. Então, um deles é um tema bem delicado, que é o princípio das portas abertas e portas fechadas. Tem portas que se abrem e tem portas que se fecham, certo? Você já chegou numa situação que fala assim: nossa, está tudo dando certo, vai abrindo as portas. Agora tem hora que você vai assim, tudo vai complicando, as portas vão se fechando uma atrás da outra. Mas nem sempre é tão simples assim. Por quê? Porque tem portas que são fechadas pelo Espírito Santo de Deus, e tem portas que são abertas pelo Espírito Santo de Deus. Mas tem portas que são fechadas por Satanás também, pelo inimigo da nossa alma. E tem portas que são abertas por Satanás, que vai dando um empurrãozinho para você entrar. Então é difícil você discernir, mas precisamos buscar em Deus direção. Então eu vou pedir para você abrir a Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 6 e 7. Alguns textos bíblicos para nossa reflexão sobre o princípio das portas abertas e das portas fechadas. Atos,
capítulo 16, versos 6 e 7. Quem quiser ler para a gente, pode ler. Olha só, eles estavam pregando o evangelho, decidiram ir para uma região, a região de Bitínia, mas o Espírito de Jesus, essa é uma forma de falar a respeito do Espírito Santo, tá bom? O Espírito de Jesus é o Espírito Santo de Deus, não lhe permitiu. Paulo estava fazendo alguma coisa de errado, indo para Bitínia pregar o evangelho? Não, mas Deus tinha outro propósito para a vida de Paulo naquele momento. Então o Espírito do Senhor não permitiu que eles fossem para Bitínia, fechou as portas, falou, por esse caminho você não vai agora. Quando isso acontece, o que a gente precisa fazer? Respeitar. Quando Deus fecha uma porta, quando você busca a direção de Deus e tem o discernimento de que Deus não está permitindo você seguir por aquele caminho, como dizia minha avó, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então assim, se é Deus, fala assim, ó Senhor, eu queria, mas estou te entendendo. Deus fecha portas. Mas olha só, Atos 16, 10, ainda aí no mesmo capítulo. Alguém lê para nós? Assim que teve a visão, imediatamente procuramos saber para que é destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Amém. O Senhor, por meio do seu Espírito, fechou uma porta, mas abriu outra porta. O Espírito do Senhor falou ao coração deles para que eles pudessem anunciar o evangelho. Quando Deus abre uma porta, nós precisamos entrar, nós precisamos seguir. Princípio de Deus, aonde algumas coisas vão acontecendo, as portas vão se abrindo, mas em outros momentos as portas vão se fechando. Podia ser simples assim para a gente, né? Deu errado, então tá bom, não é a vontade de Deus. Mas por isso que a gente põe, e eu queria que vocês entendessem isso, que é um princípio. Por quê? Porque não é só isso que você precisa levar em consideração, porque às vezes pode ser também as dificuldades da vida, umas barreiras que precisam ser superadas. Abre lá, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, verso de número 18. Todos acharam? Está sendo projetado ali também? Alguém lê para nós aí, 1 Tessalonicenses 2,18? Por isso quisemos vir até aí e fazer uma visita a vocês. Pelo menos eu, Paulo, quis fazer isso mais de uma vez, mas Satanás não nos deixou. Olha só a expressão que o apóstolo Paulo usa. Nós desejávamos ir até vocês, nós queríamos fazer uma visita, essa era a nossa intenção, por 2 vezes, mas essas 2 vezes que nós tentamos, Satanás fechou a porta. O que nós precisamos fazer quando isso acontece? É forçar um pouco, arrombar a porta. Portas que Deus fecha, estão fechadas, é de bom juízo, você falar assim, bom, se Deus não quer que eu entre, deixa eu ficar quietinho aqui, né? Agora, quando é uma ação do inimigo, nós precisamos forçar, porque é um propósito de Deus também para as nossas vidas, que nós possamos seguir. Mas só para você ver, a última comparação aqui dos versículos, 1 Timóteo 4:1. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Alguém lê para a gente? Porque aqui nós vamos ler 2 versos, mas primeiro, 1 Timóteo capítulo 4, verso de número 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostaram na fé, obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Olha só, nesse aspecto, esse versículo está posto como uma porta aberta pelo inimigo, uma forma de instruir, de orientar, de dar direção às pessoas do que elas devem fazer, mas sempre de uma maneira equivocada. E agora Apocalipse 3:9. Quem achar pode ler para a gente, falando a respeito de alguns que são da sinagoga de Satanás. Quanto àqueles
Amém, obrigado. A expressão que eu quero destacar nesse verso é sinagoga. A sinagoga era lugar de ensino, era lugar de instrução, de orientação. Só que aqui se fala da sinagoga de Satanás, ou seja, aquele que instrui de maneira equivocada, de maneira errada, mostrando que tem caminhos que são propostos para que as pessoas sigam, que não é o caminho de Deus, é o caminho contrário. E quando essa porta é aberta, a gente precisa fugir dela. Então olha só, uma porta aberta pelo Espírito Santo de Deus, a gente precisa entrar. Uma porta aberta pelo inimigo, a gente precisa fugir. Uma porta fechada por Deus, a gente precisa respeitar. Uma porta fechada pelo inimigo, a gente precisa arrombar. Mas como discernir essas portas? Só pela direção do Espírito de Deus. Por isso os outros princípios. Fiz a minha entrega total a Deus? Estou lendo a palavra de Deus? Estou honrando meu pai e minha mãe? Estou respeitando as autoridades? Estou seguindo a direção correta dos meus líderes espirituais? Eu estou ouvindo conselhos das pessoas? Os princípios vão nos ajudando a ir tomando a melhor decisão, porque nem sempre é fácil, correto? Você já não se sentiu numa situação que você fala assim, meu Deus, devo fazer ou não devo? Será que a oportunidade é uma oportunidade boa ou é uma cilada, né? A gente não sabe, é bom ou é cilada? Sabe aquela ideia de que quando a coisa está muito fácil, muito boa, você começa a desconfiar? Você fala, é golpe. Salvador, deixa eu levar o microfone aí, Salvador. Eu tinha chamava tio, mas na realidade era primo do meu pai, a gente considerava ele como tio, e ele era juiz de direito e não era evangélico. Embora a mãe dele tenha sido evangélica, ele não era evangélico. Eu achava interessante, eu era menino, de vez em quando ia lá na casa dele, adolescente ainda, e ele tinha uma Bíblia grandona, que nem essa que tem aí na frente, do lado da mesa dele. E ele estava lá trabalhando, dando as decisões dele como juiz nos processos, e ele estava conversando e escrevendo, e de vez em quando ele pegava a Bíblia e virava a Bíblia para trás, para frente e tal, achava o texto que ele queria se basear lá para dar a sentença, né? Os princípios. A questão toda se decide nos princípios, né? Se aqueles princípios estavam corretos ou não. Quer dizer, ele além do conhecimento técnico que tinha, das leis, dos ordenamentos jurídicos, ele se baseava muito ainda no princípio da Bíblia. Eu acho que essa é uma grande questão que a gente tem que ter para saber se nós devemos abrir as portas, se nós devemos fechar as portas, devemos arrombar as portas. Quer dizer, é o princípio bíblico, né? Antes de tomar as decisões que nós devemos ter, né? Amém. Isso mesmo. A gente pedir essa direção de Deus, né? Estar em contato com a palavra, porque são situações difíceis, né? Cada um de nós passamos por momentos que são um pouco delicados, porque tem decisões que nós precisamos tomar que às vezes interferem em muita coisa séria, né? São decisões familiares, são decisões profissionais, são decisões que pode mudar o rumo da nossa vida, né? A gente vai decidir e não é uma decisão simples. E a gente precisa seguir as orientações de fato divinas, né? Aquilo que Deus tem para nós, para que possamos viver bem, viver em paz, pedir para que Deus nos auxilie e nos oriente. Então, lembre-se do princípio das portas abertas e portas fechadas. Vai ter momento em que você vai ver as portas se abrindo e Deus vai te dar discernimento, você vai ver que é a mão de Deus, né? Não é Deus me dirigindo. E tem horas que você vai ver que vai gerar dúvida no teu coração. Você fala assim, peraí, não é possível. Quando você gerar a dúvida, não é possível, né? Você ora, pede discernimento, continue perseverando, né? Não seja imprudente. Mas olha só, tem outros princípios que nos ajudam. O próximo é o princípio do raciocínio santificado. Eu vou chamar dessa forma aqui. O que é o raciocínio santificado? A nossa inteligência, ela faz parte da imagem de Deus formada em nós. Quando a Bíblia diz lá que Deus nos formou à sua imagem e semelhança, um dos princípios é o raciocínio lógico, a inteligência, a capacidade que nós temos de pensar. Você sabia que o espaço que você tem entre as duas orelhas para você usar, né, é para você pensar bem, você refletir, você falar, não, peraí, né, não é para você agir de maneira imprudente, né? Desde a criação isso foi nos dado. Raciocínio santificado significa
estas decisões que nós vamos tomando, esse ato de pensar nas oportunidades que nós temos, nas dificuldades, de maneira inteligente e sábia, afirmado na vontade de Deus, na palavra de Deus, né? Tem um versículo que é muito conhecido por nós, que é Romanos 12, 1 e 2, né? Esse aqui vocês sabem decor, né? Romanos 12, 1 e 2, mas a gente vai ler, abre lá a Bíblia, ou projeta para a gente, por favor, alguém lê para nós, Romanos 12, pode ler os 2 versículos, por favor. Amém. O que devemos fazer? Renovar a nossa mente. Paulo, ele roga para que nós possamos buscar conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas isso é possível experimentar, vivenciar, se nós tivermos uma mente renovada pelo Espírito Santo do Senhor, né? Buscar a direção de Deus de fato em todas as coisas, ter uma mente conduzida por Deus, para que nós possamos tomar as melhores decisões. Nós vamos sendo bombardeados constantemente com muitas coisas. Tem um escritor, ele é pastor, só que ele trabalha muito com a área de liderança, liderança no meio empresarial, que o nome dele é John Maxwell, é um pastor americano. O John Maxwell, ele trabalha muito com essa questão de liderança, então ele faz muita pesquisa nessa área, e ele diz o seguinte, que nós acabamos reproduzindo aquilo que nós acabamos convivendo e aprendendo das 5 pessoas com as quais nós mais convivemos. A média das 10 pessoas são as que mais influenciam as nossas vidas, mas as 5 mais próximas são aquelas que vão moldando a gente. As ideias delas, o que elas pensam, o que elas defendem, como elas veem a vida, isso vai interferindo e vai moldando a gente. É inconsciente, mas você vai se adequando a isso, nós vamos nos adequando a isso. Por quê? Porque a nossa mente vai sendo mudada. Você não é a mesma pessoa de 3 anos atrás. Você não é a mesma pessoa de 10 anos atrás. Você vai mudando. Por quê? Porque você vai convivendo com as pessoas, você vai vendo algumas coisas, você vai mudando, é o processo natural. Só que o que acontece? O que Paulo está dizendo é que nós precisamos ter essa mente renovada, ou seja, nós precisamos buscar Deus. Porque apesar das influências que nós temos, que são boas algumas não são, né? Algumas nos influenciam de maneira positiva, a mesma pessoa que nos influencia de maneira positiva, às vezes pode influenciar de maneira negativa, certo? Porque ninguém é perfeito. A mesma pessoa pode dar um bom exemplo, pode dar um mau exemplo. Não dá, a pessoa pode dar um conselho excelente, falar, se eu fosse você fazia isso, você fala assim, nossa, é isso mesmo. Mas uma outra hora pode dar um conselho que você fala assim, pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Mas você vai convivendo, né? Então, essa é uma dificuldade que a gente vê. Por exemplo, quando você gosta de uma pessoa, pode ser até um líder, um líder nacional, ou um líder local, regional. A tendência que as pessoas têm hoje é de achar que a pessoa ela é especializada em todos os assuntos, não é assim? Você vai lá e conhece uma pessoa que ela é muito boa enquanto... Deixa eu pensar aqui no exemplo. Empresária, é uma pessoa muito bem sucedida empresarialmente e tal, ela sabe dar uma direção, aí você pensa que aquela pessoa, tudo que ela fala, ela está certa, e não é assim. Essa pessoa ela tem uma área de conhecimento específica, ela é muito boa naquilo, mas não significa que ela é boa em tudo. Vou pegar na minha área teológica. Às vezes você encontra um pastor que ele é muito bom numa área específica, aí a pessoa pensa assim, nossa, não, tudo que esse pastor fala está certo, e não é assim, porque ele é bom numa área, mas não tem conhecimento de tudo, até porque hoje, nós sabemos que a área de conhecimento ela é muito vasta, né? Então a gente precisa tomar cuidado. Então, como que a gente toma esse cuidado? Para ter um raciocínio santificado? Buscando o Espírito Santo de Deus, conhecendo a boa vontade de Deus. O renovar da nossa mente é buscar a direção de Deus. Agora, Efésios 5,17, ainda dentro do princípio do raciocínio santificado. Efésios, capítulo 5, verso 17. Amém. Não vos torneis insensatos. O que Paulo está dizendo com isso, quando ele escreve não vos torneis insensatos? Ele está dizendo, olha, quando você for tomar uma decisão,
haja, pense com bom senso. Para um pouquinho, respira fundo e fala assim, ó, faz sentido? Porque tem coisa que a gente faz, às vezes, que depois na hora que a gente para pensar, fala, gente, onde está com a cabeça? Obrigado, viu, Teresa? Ó, esse é o filhotinho do outro, porque é o copinho pequeno. A gente precisa ter bom senso, né? Precisamos pensar, porque tem coisas que a gente faz no momento e de repente depois a gente fala assim, gente, onde eu estava com a cabeça? A gente consegue perceber que a gente acabou atropelando as coisas, metendo os pés pelas mãos, agindo de maneira impulsiva, que a gente não teve um raciocínio santificado. Essa ideia de raciocínio santificado é a questão da gente pensar mesmo, de acordo com a vontade de Deus, não agir de maneira precipitada, impulsiva, pedindo para que Deus nos dê direção. Então, pare por alguns momentos e pense, tenha esse raciocínio santificado. Amém até aí? Próximo princípio, o princípio da paz interior. Presta muita atenção nesse princípio, porque ele é importante para nós. Colossenses 3,15. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Neste princípio da paz interior, a gente vai ver alguns versos que são importantes para a nossa reflexão. Colossenses capítulo 3, verso 15. Quem quiser ler para a gente, pode ler. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Amém. Paulo de novo, o que Paulo está dizendo? Que a paz que vem de Cristo, que domina o coração, gera gratidão, e por isso nós devemos então demonstrar esse agradecimento para com o Senhor. Então, Paulo ele diz que há uma paz que é derramada sobre nós, que confirma aquilo que nós estamos fazendo, é a paz de Cristo. A paz de Cristo traz para a gente confirmação. Então, dentro de todos esses princípios, há um que é a paz. Eu tenho sentido paz no meu coração da decisão que eu estou tomando? Olha, eu estou em paz. Eu estou em paz em relação ao que eu falei? Estou em paz. Eu estou em paz em relação ao que eu fiz? Eu estou em paz. Paz de Cristo. Mas podia ser simples assim, né? Vamos para o outro versículo. Jeremias 17, 9. A paz que vem de Cristo, ela confirma no nosso coração com os outros princípios e nos traz essa leveza. Mas olha só o que fala Jeremias 17, 9. Quem achou já pode ler para a gente. Olha só, a paz de Cristo traz alívio, mas ao mesmo tempo a palavra de Deus diz assim, olha, quando é Cristo que dirige a sua vida, que traz paz, ok, mas tome cuidado para que essa paz que você tem identificado como paz, não seja fruto de um coração enganoso, ou seja, uma falsa paz. Sabe aquele negócio que fala assim, não, eu estou em paz, mas você está tentando se convencer de que você está em paz, porque na verdade o seu coração está te enganando. É complicado, né? Você chega para alguém assim que tomou uma decisão, você fala, mas rapaz, fez isso, fiz, mas você acha que está certo? Não, eu estou em paz, eu estou em paz. eu estou em paz sim. Coração enganoso. Mas vai, alguém falou alguma coisa? Mas complica mais um pouquinho ainda. 1 Timóteo 4:2. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Essa paz do coração enganoso, a gente tem que desconfiar. Então assim, olha, quando a paz vem de Cristo, amém. Quando você se sente em paz, mas lá no fundo você vê que é uma tentativa sua de amenizar, desconfie da decisão que você está tomando. Agora 1 Timóteo 4:2. Agora Paulo vai um pouquinho mais fundo, ele fala de uma consciência cauterizada.
A pessoa que acha que está em paz, porque ela não tem mais escrúpulos. É disso que ele está falando. Sabe aquela pessoa que faz algo mal, mas ela dorme tranquila? Está cheio, mas está cheio. Sabe a pessoa maldosa? Ela vai lá, ela engana, ela mente. Só que ela dorme em paz. Você fala assim, ó, aquela pessoa fez isso, ela não vai, não é possível dormir. Ele vai lá e dorme. Tem a mente cauterizada. Mente, engana, faz a maldade, passa a perna, é desleal, mas está em paz. Está em paz no conceito dele, mas porque tem a sua mente cauterizada. Então Paulo está dizendo para nós, e o princípio aqui da paz interior, é a gente saber distinguir isso, porque nós temos que evitar a mente cauterizada. O que isso significa para nós aqui? Que quando nós estivermos diante de situações que nós precisamos tomar decisões, se nós formos tomar uma decisão que é fruto de uma mente cauterizada, se a gente sabe que algo não está correto, aí entra todos os outros princípios, e a gente está sendo indiferente, a gente precisa pedir a Deus que quebrante o nosso coração, porque às vezes nós estamos com o coração duro, e se nós estivermos com o coração endurecido, com a mente cauterizada, nós não vamos tomar a decisão segundo a vontade de Deus, vamos tomar segundo a nossa própria vontade, segundo o nosso próprio coração. Então precisamos pedir a Deus discernimento. Qual o caminho tomar? É a paz de Cristo que está me dirigindo? Não, pastor, eu estou em paz com essa decisão. É Jesus, é a presença de Deus que está me dirigindo. Amém, louvado seja o Senhor. Não, pastor, eu estou tomando essa decisão, é porque eu acho que essa é a melhor vontade de Deus mesmo, porque vai ser melhor para mim. Coração enganoso. Vai causar tudo isso de mal, mas eu não estou nem aí. É assim mesmo, a vida é assim. É a lei do mais forte. Pode mais quem chora menos. Mente cauterizada. É difícil. Tomar decisão não é simples não, né, gente? Tem princípios que nos ajudam, mas nós precisamos pedir muito discernimento a Deus, muito discernimento. Então olha só, quantas decisões que envolve a nossa escolha profissional, como já falei, escolhe os nossos relacionamentos familiares, envolve a nossa vida financeira, envolve a nossa vida na comunidade cristã, envolve a nossa vida com os vizinhos, envolve o casamento, o relacionamento com os filhos, envolve tudo. São decisões que a gente vai tomando. E o último princípio, já estamos no 10º princípio aqui, o princípio do tempo certo. Tudo tem a sua própria ocasião, a sua ocasião própria, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Esse é um princípio do tempo certo. Só que não significa que o tempo em si revela qual é a vontade de Deus. É só deixar o tempo que as coisas se resolvem. Não é isso. Sabe aquele negócio de vou ficar aqui tranquilo, na minha, omisso, e uma hora as coisas se acertam. O tempo vai passando e tudo se encaixa. A Bíblia, quando ela fala que há tempo certo para todas as coisas, é que Deus está no controle do tempo. Mas conforme o tempo vai passando, você precisa também agir da maneira correta, da maneira certa. O cristão, ele precisa do tempo para ver todos os princípios e circunstâncias convergindo segundo a vontade de Deus para a direção do Senhor. Então, se você tão somente pensar na ideia do tempo, falar, não, com o tempo tudo se resolve, mas você não procura fazer entrega total, seguir o princípio da palavra, honrar e obedecer pai e mãe, submeter as autoridades eclesiásticas, sociais, procurar ouvir conselheiros, atentar às circunstâncias, como a gente viu, de portas abertas e fechadas, raciocínio santificado, paz interior, só o tempo não é suficiente. O tempo pode complicar. Você já viu que teve coisas que com o tempo piora? Se você tiver um problema de saúde sério, e você falar assim, não vou no médico não, vou esperar o tempo, resolve? Ou agrava? Agrava. Só esperar o tempo não é suficiente. Tem algumas coisas que com o tempo ameniza? Tem. Poeira baixa, né? Tem coisas que, não vou dizer que resolve, mas que vai diluindo. Mas se você não tomar as decisões certas, só o tempo em si é complicador.
Não é porque passou muito tempo que as coisas se resolveram. Não é porque você, teve um problema de relacionamento, não resolvi, deixa o tempo. Lógico que tem um tempo necessário, às vezes, para curar algumas feridas, para depois resolver. Mas só deixar o tempo não é suficiente, porque você não resolveu, você simplesmente deixou o problema ali enterrado. Não toco mais no assunto, mas o problema está lá. Só o tempo não resolve. As decisões precisam ser tomadas no tempo certo, porque o tempo é um princípio também, mas não é um princípio que possa ser analisado de maneira isolada. Dentro da decisão da vontade de Deus, nenhuma dessas coisas pode ser vista de maneira isolada. Porque se você observar ele de maneira isolada, você pode fazer uma leitura equivocada. Estou com paz no coração. Será que não é uma paz enganosa? Não, mas eu estou honrando meu pai e minha mãe. Então legal. Olha, eu estou submisso à autoridade eclesiástica. Mas a tua decisão é de bom senso também, ou é só de autoridade? Porque tem muito líder que não tem bom senso. Vocês estão vendo como é que é importante? São princípios. E esses princípios precisam ser seguidos para que nós tomemos decisões. E decisões sábias e prudentes. Que até seguindo eles, a gente pode, às vezes, infelizmente, ter um coração enganoso que nos leva a tomar decisões erradas. Graças a Deus, ninguém aqui nunca tomou decisão errada, né? Não, né? Ninguém. Nós aqui, graças a Deus, só decisão assertiva, né, Arthur? Só. Todos certo. Né? Salvador, o Arthur, o Zoli, que tem cabelo branco entre nós aqui. O Manuel também já está, né, Manuel? E a dona Ruth. São as pessoas mais vividas que tomaram muitas decisões. Quantas decisões acertadas? Quantas decisões erradas? Não? Se a gente olha, depois a gente fala assim, puxa vida, não devia ter feito. Mas fiz. Devia ter tomado outro caminho. Mas tomei esse caminho. Mas a verdade é que as decisões que nós já tomamos já foram tomadas. Mas nós vamos ter muitas para tomar ainda. Muitas decisões serão tomadas. E nós precisamos atentar para os princípios de Deus. Quem é mais novo, os mais novos, vão ter muitas decisões para tomar. Vai casar, não vai casar? Com quem casar? Né? Vou trabalhar, em qual área, de que forma? Que profissão que eu sigo? São muitas decisões, e que Deus dê sabedoria a cada um de nós nas decisões que nós vamos tomar. Que Deus nos ajude para que tomemos decisões sábias. Se tivermos oportunidade, que possamos corrigir decisões que nós já tomamos e que hoje a gente fala assim, talvez não era essa a vontade de Deus para a minha vida. E que nós possamos procurar caminhos para corrigi-las. Porque Deus está no controle de todas as coisas. E nunca é tarde demais. Se a gente está vivo é que a gente tem chance de tomar decisão ainda, né? Se a gente não foi promovido para a glória ainda, Deus tem propósito com a gente aqui. Então, tome decisões. Se tiver uma situação difícil a qual você precisa decidir, coloque os princípios. Vai lá, fiz a entrega total, estou orando, lendo a Bíblia, conversei com meu pai e com a minha mãe, ouvi o que eles têm para dizer, estou ponderando, está certo de acordo com as leis, conversei com a minha liderança espiritual, estou sentindo paz no meu coração, estou pensando de maneira sensata, estou tendo juízo, né? Ou estou igual um louco aqui, né? Endoidei, estou endoidando, né? Está tudo certinho, né? Estou caminhando bem, está no tempo certo, Deus está abrindo as portas, está fechando, é cilada do inimigo, e tome decisões. Não tem como ficar sem tomar decisão, mas cedo ou mais tarde você vai ter que tomar. Mas como é bom a gente saber que tomamos a decisão de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os princípios de Deus, né? E que Deus assim nos ajude. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Dar algum exemplo? Salvador, o microfone daí para falar já. Aproveitar que o microfone está hoje aqui, então, algumas coisas que a gente aprende na vida. A primeira coisa que a gente aprende, assim, com o tempo, e minha irmã gosta muito de usar essa expressão, é o seguinte: o atraso é amigo. Às vezes a gente quer tomar uma decisão, quer fazer alguma coisa, e as coisas demoram, são complicadas, e a gente fica ansioso para resolver logo aquela questão. Então, esse é uma coisa que a gente precisa
ter em mente, o atraso é amigo. A segunda coisa que é complicadíssima para a gente é uma palavrinha que chama assim, eu não sei. Né? O senhor estava falando aí das pessoas, né? Às vezes a gente vai no médico, né? Especialista em alguma área, e a gente quer que ele entenda de outra área. Né? E ele não tem como, né? Às vezes, dizer, eu não sei. Então, essa é uma coisa que a gente precisa aprender também. Eu não sei. Né? Então, vamos ver, antes de tomar a decisão, antes de fazer qualquer coisa, né? Qual é a melhor decisão. Não é isso? Então, seria esses princípios aí que seria bom a gente ter em mente também na hora de fazer as coisas. Amém. Muito bom. Bom, vamos orar? Feche seus olhos. Se você tem decisões importantes para tomar, aproveite esse momento para colocar diante de Deus em oração. Coloque a situação que você tem enfrentado, se for uma decisão familiar, uma decisão profissional, uma decisão que envolve relacionamentos com amigos, familiares, uma decisão de investimento, de um investimento às vezes que é muito significativo para você também, que gera risco. Coloque diante de Deus tudo isso, peça para que Deus te dê orientação, submeta isso aos princípios da palavra. Senhor eterno, nós te agradecemos mais uma vez, ó Pai, porque a tua palavra é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que é apta para discernir o pensamento e os propósitos do nosso coração. Senhor, nós temos decisões a tomar e pedimos que o Senhor nos ajude, porque queremos fazer o que é da sua vontade. Sabemos que diariamente lutamos também com a nossa própria vontade, porque tem aquilo que nós queremos, a nossa expectativa, a nossa ansiedade, o nosso anseio. E nós queremos pedir que o Senhor nos dê discernimento para que possamos saber qual é a tua vontade em meio a tudo isso, Pai. Fala com a gente, dirige o nosso coração, ó Pai, e manifesta a tua vontade em nosso querer. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor amado, nós oramos. Amém, Pai. Amém. Bem, Paulinho?